E Levinha vai ficar também, era um Jonas. Luzinha, agora tu fica calada, que nós vamos entrar aqui. Ok, a gente já está ao vivo. Obrigado, Flaviana, pela parte técnica. A gente está aqui tentando fazer com que a Dona Rosa e a Cícera Minegra, elas se conectem, porque está tendo uma dificuldade para a gente ouvi-las e elas ouvirem a gente. Na verdade, a gente escuta elas e elas não nos escutam. Então, boa noite. É uma alegria imensa a gente poder compartilhar desse momento com vocês, com quem está nos assistindo. Muita gente está tentando, já me mandou mensagem aqui, dizendo que está tentando entrar, que está ansioso para ver a nossa conversa, nosso bate-papo. Essa é uma atividade da Rede Jubileu Sul Brasil, com as pessoas que compõem a rede aqui em Fortaleza. Nós temos 2, 3 organizações que fazem parte, que é o MCP, o Movimento dos Conselhos Populares, o ESPLA, e o Instituto Negra é um instituto parceiro, não é membro da rede, mas colabora com o que é necessário e nas parcerias que nós temos com elas. Essa atividade ela é parte da Semana de Ação Global que está acontecendo no mundo inteiro contra as dívidas históricas, as dívidas atuais, a dívida externa, a dívida interna, e é uma semana que a gente, como Jubileu Sul Américas, tem estado com outras organizações organizando essa semana de atividade. Tem sido uma semana muito intensa. Hoje nós tivemos 5 horas de encontro de uma assembleia dos povos credores, foi muito boa. Gente do mundo inteiro não, gente da América Latina e do Caribe, mas nós somos o mundo, né? Da América Latina e do Caribe, que colocaram suas questões relacionadas à dívida. O que essa dívida tem feito com os povos? Porque é uma dívida cruel, injusta e uma dívida odiosa. Então, como parte desse processo, dessa semana de realização, nós optamos de fazer esse momento também muito simbólico aqui em Fortaleza. E é importante dizer o quê? Que todas as pessoas que falarão a partir de agora compõem um grupo que nós organizamos durante a pandemia, que é um grupo de solidariedade. Muito timidamente nós conseguimos colaborar, né, e ser presença de alguma forma em algumas comunidades aqui de Fortaleza, no PC, no Conjunto Palmeiras, no Jereba, onde mais? Santa Filomena. Nós conseguimos muito rapidamente colaborar com algumas famílias para que não existisse a fome, era o primeiro objetivo. Nós não... E também nós pensamos que essa coisa da higienização, da higiene era importante naquele momento onde a pandemia foi mais grave. Ela não acabou, ela está aí ainda, mas ela também vem maquiada para que os povos também sejam excluídos. E nós, como Rede Jubileu Sul, a gente tem debatido e nós temos também tentado levar esperança para nós mesmas, para nós mesmos, né? Para a gente não sucumbir, para a gente não ficar nessa angústia do cotidiano que uma pandemia tem trazido para a gente. Então, é muito bom porque está aqui a Cícera, lá do PC, e o Francisco sem camisa, aparecendo para o Brasil inteiro sem camisa. Aqui está a Dona Rosa, que a gente tem tentado fazer com que a gente escute a Dona Rosa, porque está difícil. Está aqui a Manu e o Enio, lá do Palmeiras. E também nós convidamos a Rosilene, carinhosamente chamada por Rose, porque ela vai fazer uma memória. Fortaleza participou do plebiscito da dívida e nós carregamos muitas urnas. Então, a Rose foi convidada para compartilhar dessa memória com a gente.
E para fazer um apanhado bem geral, né, geral, mas também focado nas questões locais, nós vamos ouvir a Magnólia, nossa amiga, companheira, advogada e militante das causas feministas e membro do SPLA, né? A gente convidou a Magnólia para pontuar como está a real situação da dívida em nossos dias. Então, o principal objetivo... Ai, eu caí, não. O principal objetivo desse momento de hoje, primeiro é a gente se encontrar. A Dona Rosa, antes, quando viu, a gente ficou emocionada e disse, eu estou tão feliz de ver vocês. Então, isso é uma coisa importante, é o nosso reencontro, mesmo que seja virtual, mas daqui a pouco a gente precisa fazer os encontros presenciais para a gente se fortalecer cada vez mais. E o segundo objetivo é a gente denunciar, gritar e dizer que essas dívidas que não são geradas por nós, contraídas por nós, são dívidas de acordos com instituições financeiras, com bancos internacionais, dizendo que vai beneficiar o povo, e não beneficia. Então, nós queremos fazer essa denúncia. E Fortaleza também tem dívidas. Pega dinheiro de várias instituições financeiras, justificando que vai melhorar o saneamento básico, que vai melhorar o transporte público, que vai melhorar o sistema de saúde pública, que vai melhorar a mobilidade humana, urbana, e, na verdade, não melhora. Então, nós vamos pedir agora, já começar imediatamente a ouvir, né, os expositores e as expositoras, na verdade, só um expositor, que é o Enio. Nós vamos agora tentar ouvir a Dona Rosa. A gente espera que a gente consiga ouvi-la. Dona Rosa, a senhora consegue ouvir a gente? Dona Rosa, a senhora pode falar? Aí, a gente está lhe ouvindo. Gente, parece que essa coisa técnica aí não vai funcionar muito bem com a Dona Rosa. Mas vamos tentando, assim que ela conseguir se conectar, a gente volta com ela e vai ouvi-la, as questões que ela tem para trazer desde lá da comunidade Raiz da Praia. Então, a gente quer passar agora para a Cícera, que é lá do Planalto Pici. A Cícera é uma companheira de longas datas, compõe vários coletivos aqui em Fortaleza, um deles as comunidades eclesiais de base, a Pastoral do Menor, também compõe o movimento dos Conselhos Populares e tem atuado também junto conosco nesse grupo de emergência solidária. Então, a Cícera vai trazer para nós questões onde ela consegue dizer para nós por que as dívidas que estão geradas não são nossas e onde esse dinheiro que está sendo injetado em obras ou em megaprojetos, porque que ele não vem diretamente para beneficiar o povo. Então, Cícera, você tem 8 minutos para comentar com a gente, para partilhar essas questões. Então, boa noite a todos e a todas, né? Também faço parte da Frente de Luta por Moradia, aqui de Fortaleza, né? E o que eu quero falar sobre essa questão da dívida, principalmente na vida das mulheres, né? Nós aqui que estamos na batalha do dia a dia, né? Somos grandes lutadoras, mas eu queria muito enfocar nesse momento, eu sei que a gente tem vários direitos, várias políticas públicas que não são respeitadas, mas eu gostaria muito de me ater à questão da saúde, né? Porque nesse período de pandemia, aqui em Fortaleza, no Ceará e no Brasil, né? Mas eu vou falar aqui da nossa realidade, de onde eu vivo, né? E aqui na minha comunidade do Planalto Pici, né, a gente é uma comunidade periferia pobre, né? E se antes da pandemia a questão da saúde aqui era difícil, na pandemia ficou muito mais, né? A gente tinha atendimento no Hospital da Mulher, né, de ambulatorial. E o que aconteceu foi retirado, né? A gente está sem atendimento, né, de especialidades, né, voltada para a mulher.
né? E a nossa luta aqui também é muito grande pela questão dos postos de saúde, né? A gente lutou muito desde o ano passado, onde a gente ia perder o nosso posto de saúde, onde uma comunidade de mais de 25 mil habitantes ia ficar sem um posto de saúde. Mas a gente lutou e conseguimos um, né? E agora a gente está tentando e já conseguimos o segundo. Não é fácil, né? Mas a gente quer dizer que é uma coisa assim, gente, muito falha, né? Porque para funcionar, um tem que prejudicar o outro, né? Aí quando a gente luta para implantar essa questão da política de saúde na comunidade, é uma briga muito grande, né? Por quê? Porque a prefeitura ela diz que dá incentivo, mas na verdade ela dá com a mão e tira com a outra, né? Quando a gente lutou pelo posto de saúde e que aí veio o segundo, aí ia ter prejudicado um terceiro, que era da outra comunidade. Então, assim, para a gente que está aqui, que luta muito, não só pela questão de saúde, né, porque a gente vê a questão da mulher, né, no seu dia a dia, na casa, na questão da violência, né, mas a gente vê assim, na questão dessa dívida, né, já é grande, né, a gente se sente muito prejudicada. Por quê? Porque a gente não tem um atendimento que seja eficaz, né? A gente vai para o médico, eles não atendem direito, né? Nem olham na cara da gente. Aí a gente volta para casa e com os mesmos problemas de saúde, né? E aí eles ficam dizendo que fica o dinheiro emprestado, que é para ajudar na saúde, que é para ajudar no saneamento, que é para ajudar na educação, mas nós mesmos que estamos aqui na comunidade, a gente não vê quase nada, né? A gente está na luta pela implementação das leis, onde é que o Planalto PC é uma das. E desde o plano diretor de 2009, que era para ser um ano depois, agora que a gente conseguiu fazer o PIF, né? E não saiu ainda nada desse PIF. A gente fez, mas porque a gente luta para que esses outros direitos, não é só a saúde, mas a educação de qualidade, uma moradia digna, venha com tudo isso. Então, eles ficam mentindo para as pessoas, e eu acho que a gente tem, assim, que tentar conhecer, né? Aqui na nossa comunidade, principalmente nós mulheres, né? Algumas tiveram muito acesso à educação, outras não. Mas isso não impede da gente conhecer, da gente participar. Então, se a gente está na luta muito grande na questão dos conselhos, eu acho de fundamental importância a nossa participação nos conselhos. Conselho de saúde, conselho de educação, é a base, né? É aonde a gente vai poder lutar para garantir essas políticas públicas para a nossa comunidade. Então, nós, mulheres, a gente tem que se incentivar a participar, a ir buscar, né? Aí é muito trabalho, mas a gente tem que fazer isso. Se a gente quer uma vida melhor, não só para a nossa família, mas para o nosso vizinho, para a nossa comunidade. A gente não pode ter um pensamento individual, a gente tem que aprender a pensar coletivamente, né? O bem do outro, né? O meu bem também é o bem do outro. Então, assim, a gente tem que saber mais sobre essas questões das dívidas, por que que a gente está pagando uma coisa que a gente nem sabe por que é que a gente está pagando, né? Então, a gente tem que saber direitinho, né? Por que é que tem essa exploração tão grande e é sempre nós, os pobres, os mais fracos, assalariados, que estamos pagando, porque a gente viu aqui na pandemia que quem era pobre ficou mais pobre e quem era rico multiplicou sua riqueza. Por quê? Né? Não, e assim, eu defendo assim, que a gente chama ela de novo ali, chama. A pensar sobre a questão das taxações das grandes fortunas, botar esse pessoal para botar esse dinheiro para fora, gente, porque a gente está sendo subjugado a pagar uma dívida que a gente não contrai, que não traz nada de bom para nós,
nada. Assim, é um milésimo do que a gente tem. É como se a gente vivesse de pires na mão, pedindo por um direito que a gente tem, que a gente já lutou, que a gente devia estar agora usufruindo, mas até para você conseguir um remédio, né? Que é um direito que você tem que estar nos postos de saúde, desde do mês passado, que eu já fui em 5 postos de saúde, atrás de insulina, gente, não consigo. Por quê? Porque está faltando. E por que está faltando? Para financiar as campanhas, né? Para tirar dinheiro, para financiar as campanhas. A gente tem que falar isso com o povo, né? A gente tem que voltar para as bases. E as bases, eu acho que uma delas é a gente começar a voltar a frequentar os conselhos. Se a gente quiser uma mudança, tem que ser assim. Porque ficar só na comunidade, tem que lutar. E eu penso, né, que o Conselho de Saúde, o Conselho de Educação, os conselhos, é uma porta aberta para a gente saber também o que é que esse pessoal anda tramando. Porque quando a gente sabe, já está aqui na nossa porta. E aí a gente tem que engolir calado, a gente não pode. Né? Eu acho assim, muito interessante essa questão do jubileu, né, desde 2014, que ele vem debatendo muito esse negócio da dívida, né? Eu não entendia mais, agora estou entendendo mais um pouquinho, né? E assim, o que é que eu vejo, né? É um preço muito alto que a gente está pagando. Por quê? Porque está indo embora vidas. Já são mais de 150 pessoas mortas aqui no Brasil, 150 mil, né? Pela Covid, fora as outras doenças. Isso aí é um descaso muito grande, né? E eles ficam dizendo que ficam pedindo dinheiro emprestado, que é para aplicar na saúde, que é para trazer recursos, que é para isso e é para aquilo. E aonde está? E aonde está esses recursos que a gente não vê? O hospital de campanha que foi desativado, né? Tudo parou aqui, né? A gente vai nos postos, não tem médico, não tem nada. Então, onde é que está esse dinheiro da dívida que foi pedido e a gente não tem? Né? Então, assim, é isso. E a mensagem que eu deixo para nós que já somos militantes, né? E que a gente tem fé. Eu estou nessa porque eu tenho fé de um mundo melhor. Que o mundo ele pode ser mudado. O reino de Deus, ele tem que começar aqui. A gente não precisa morrer para usufruir do que é bom, não. A gente pode usufruir isso aqui porque foi isso que Deus deu para a gente. Uma casa comum, cuidar da terra. Nós não somos nada, dono de nada. A gente é cuidador. A gente tem que cuidar de tudo, dos animais, das plantas, do meio ambiente, porque também é uma questão de sobrevivência. A gente não pode estar mais nesse individualismo de que o ser humano é superior a tudo. Nós não somos superior, nós fazemos parte. Então, boa noite, muito obrigada e tchau. Muito bem, Cícera, obrigada a você por as suas palavras que sempre nos instigam a querer algo diferente. Muito obrigado, viu? Obrigadão mesmo. Obrigadão mesmo. Tá? Você é uma pessoa muito inspiradora. Muito obrigado pelas suas palavras. Agora, parece que a dona Rosa conseguiu se conectar, gente. Fala aí, dona Rosa, fala. O microfone dela está fechado. Estão me ouvindo? O microfone dela está fechado. Ixi, agora travou, foi tudo aqui. Eu não sei, deu para ouvir aí? Não. O microfone dela está fechado, Vladimir. Rosa, abre aí seu microfone, por favor, e fale. Tá entendendo, não desliga. O microfone, a senhora tem que desligar o microfone. Tá aí, ó. Pronto, deu o microfone. Pronto, Deu certo? Deu, nós estamos Deu ouvindo. certo? Fala aí um pouquinho para nós como é que está a situação aí. Graças a Deus. Fala aí um pouquinho para nós como é que está a situação aí. Rapaz, a situação aqui não tá boa muito não, ó.
Graças a Deus, em paz, porque nós estamos com saúde, graças a Deus, com saúde, porque Deus é um ser maravilhoso que toma de conta de nós todos, porque se for esperar pelos governantes, nós estamos Não na roça. Não temos, não estou lhe ouvindo, Vladimir. Nós estamos lhe ouvindo. Pode falar, nós estamos lhe ouvindo. Está me ouvindo? Pode falar. Pois é, Vladimir. Você olha aqui na comunidade Raiz da Praia, graças a Deus, uma comunidade sadia em questão do povo, nós todos reunidos, o pessoal ajudando a gente, porque os governantes aqui não vêm saber se a gente tem saúde, se a gente tem moradia, se a gente não estão nem aí. Na epidemia, nem o governo, nem de cura, nem nada. Vê que está passando aqui, que nós ficamos passando aqui com óbito, com tudo, viu? Mas um ser humano desses aí que se diz que hoje estão aí brigando para ficar no poder de novo, outros para querer, e a nós não estamos sendo cuidados. Nós não temos moradia digna, nós não temos ensinamento básico, nós não temos saúde, nada. E cadê o dinheiro que se apareceu agora, dizendo que é para as comunidades, que é para o povo? Só mentira, gente, mas verdade deles não. Porque aqui, se o dinheiro que eles tiverem para ajudar os pobres, aqui eles ficaram devendo a nossa parte da comunidade, que nem moradia nós não temos. Se não fosse o coração bom dos movimentos que ajudam a gente, ai da comunidade Raiz da Praia, o que teria sido. Está muito ruim os nossos governantes, que ficam tudo doidos aí para se eleger novamente, outros brigando aí, brigando, mas não viu nada de bondade, não. Eu, pelo menos, como moradora de uma comunidade, eu sofri na pele aqui, ainda estou doente, vou para o posto, tem um remédio que é para ser de graça, não me deram, eu tenho que comprar. Aí é cruel um negócio desse. E o dinheiro está aí rolando. Agora onde a gente não sabe. E lógico, mas só como é que a gente pode ir atrás, não sabe de quem? E como é que a gente pode... Mas a minha esperança agora é que um dia a gente acerte que que vem aí faça alguma coisa por nós. Porque até agora, meu filho, nós estamos aqui só Jesus, que nos está nos vendo e olhando todo dia por nós. Muito obrigado pelas suas palavras. De tristeza, que a gente não tem uma moradia, não tem um saneamento básico, não tem nada, não tem saúde, nada. Pode ser a criança que está nascendo hoje, o velho que, como eu e muitos outros. Eu estou precisando tem um senhor aqui com 78 anos, precisando de um exame do coração, está na fila de espera com 3 meses. Eu fui para o oculista, estou com 6 meses que espero. Isso é muito para os governantes. Cadê o dinheiro? Apareceu tanto dinheiro, mas para quê? Para fazer as coisas, derrubar e para o rodo. Foi isso aí que apareceu, que eles fizeram. Estão fazendo, e se a gente não tiver cuidado, não vão continuar tudo do mesmo jeito.
Que a gente procura confiar num, confiar no outro, enfim, ninguém sabe, né? Só Deus. Um dia para ter pena de nós, que Deus. Mais do que ele já tem, né? Pois, dona Eu Rosa, não a posso, gente está eu sou junto uma pessoa nessa que eu sou luta. assim, emotiva, que quando eu começo a falar, dá logo vontade de eu chorar por eu não poder gritar para eles ouvirem. Ei, povo, cadê esse dinheiro que vocês estão derramando agora na eleição? Muito, vai gastando mundos e fundos. Cadê que vem dentro da comunidade dizer quem é que está precisando de uma saúde que foi lá a epidemia que ela teve, agora ela ainda está internada, tudo precisando fazer um exame, porque é caro, não faz, ela voltou me esperando essa tomografia para deixar um coronavírus tudo dentro do mesmo barraco, dentro da mesma casa. Não tinha ter os postos, um amparo, uma casa de apoio para separar, para botar, para cuidar, mas não ficar pegando um dos outros. Por causa de quê? Dos governantes, mal governadores, mal tudo. Eu sou revoltada com esse povo. É tanto que eu digo, olha, não era para ninguém chegar numa porta para votar, nem nada. Zerar, pronto, todo mundo. E quem pudesse fazer impeachment para tirar esse povo dessa... para cuidar, não precisava ter outra eleição, não. Era botar o povo de bem, que vice que fazia as coisas. Não, porque tem dinheiro, dá um dinheiro para fulano, para ciclano, e ganha a eleição, ganha tudo, e vai lá governar para fazer o bem para eles. Para quem tem dinheiro, que é para o pobre, não faz não, meu filho. Pois, dona Rosa, obrigado pelas suas palavras. A gente está junto nessa luta. Mas nós não vamos desistir nunca. Ai, vamos vencer, que nós tem coragem e herança daquele pai que é lá de cima. Que é o que verdade, não obrigado, viu? Nós. É verdade, estamos juntos eu quero e juntas. A oportunidade de estar com vocês, me expressando da minha maneira, que eu não sei me expressar, eu não tenho sabedoria de me expressar bem, de conversar, nem nada, mas eu digo o que eu sinto de coração. A senhora sabe se expressar assim. Obrigado pelas suas palavras, viu? Muito obrigado. A gente está junto nessa, viu? Agora nós vamos passar para Manu, lá do Palmeiras. Mas antes da Manu, a gente tem aqui alguns recados das pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, né? Aqui tem uma mensagem da Rosimeire, da Pastoral do Menor da Arquidiocese de Fortaleza. Está dizendo que a Pastoral do Menor está presente nesse momento. Parabeniza a Cícera pelas palavras da Cícera, a Rosimeire, que é uma militante das causas sociais da Pastoral do Menor aqui de Fortaleza. Depois a gente tem a Nenzinha Ferreira, a Nenzinha, da Organização Comunitária Periferia Viva, da Marcha contra o Racismo. Muito bom, Nenzinha, muito bom, Rosimeire, ter vocês aqui compartilhando esse momento, ouvindo pessoas que vocês conhecem, que vocês estão no dia a dia, na luta, na militância. É muito importante a gente estar juntas e juntos nessa luta. Hoje, a Nora Cortins, da Mãe da Praça de Maio, da Argentina, lá de Buenos Aires, ela disse que queria muito que os reencontros voltassem a acontecer, os encontros de rua, né? Nas praças. E eu acho que o nosso desejo é esse, da gente se reencontrar, né? Porque a gente tem muita luta juntas e juntos para construir. E nós vamos, sim, é o momento também de pensar na esperança e de que nós vamos ter dias melhores, como diz a dona Rosa. Diga, dona Rosa.
Nós vamos passar agora para Manu. Manu, vai lá, Manu, é tua vez. Fala para a Boa gente, noite. como é que vocês estão por aí? Boa noite, sou Manuela, né? Manuela, sou aqui do Conjunto Palmeiras, participo, sou integrante da Associação de Mulheres, trabalho aqui na comunidade também como agente de saúde. E Tá me ouvindo? a pandemia veio escancarar, né, toda essa problemática das periferias, né, e sobretudo aqui, né, a exemplo, nosso bairro, Conjunto Palmeiras, né. A dívida pública, né, os empréstimos que o governo do estado, que o governo federal faz em nome das populações mais pobres, a gente não consegue perceber isso na nossa base, né? A gente percebe que tudo que se utiliza, né, quando eles pedem um empréstimo aos bancos, o Banco Mundial, isso aqui no governo do estado, usando como a desculpa de investimento na infraestrutura do bairro. Mas o que a gente percebe é que esses investimentos, eles começam lá das áreas mais ricas, mas não chegam na periferia. O que a gente vê aqui na periferia são as várias necessidades do que acarreta com a falta de investimento, né, na questão da infraestrutura, né, o saneamento básico, né, o que isso acarreta na saúde. Muita gente adoece, muita gente, né, na periferia da periferia, né, como a exemplo, nós temos o Palmeira 2, a Pissarreira, algum desses espaços não tem saneamento básico, não chegou até essa ponta, então isso faz com que as pessoas adoeçam ainda mais, passe por necessidade, e outras questões também que se acarretam a partir dessa falta de assistência do governo, né, por exemplo, o impacto na vida da mulher, ele é redobrado, né, porque a mulher ela sofre a violência doméstica, a falta de emprego. Isso faz com que a mulher fique exposta à violência doméstica, fique exposta aos vários problemas, aquilo que a Cícera coloca, né, o posto não tem um atendimento necessário para as famílias, o remédio falta na ponta para essas pessoas, a mulher fica sem atendimento da prevenção, porque não chega para nós os médicos, né? O que se chega são propagandas e mais propagandas do governo, de investimento, mas a ponta, a base mesmo ali, que necessita real, a gente não vê. Então, assim, o que a gente percebe é que se não fosse, né, quando a gente passa a entender o que é a dívida pública, a gente começa a se questionar. Por que não chega aqui para nós? Porque a televisão não está aqui para mostrar, está para mostrar a beira-mar, né, os grandes centros turísticos, né, mas nós que estamos aqui na ponta, passamos por todos esses problemas, e se não fosse o movimento comunitário, a gente estaria numa situação muito difícil, né? Nesse cenário da pandemia, nosso bairro sofreu muito com as famílias, né, passando por necessidade, passando por dificuldade para se alimentar. Se para se alimentar estava com dificuldade, imagine com remédio. Então, assim, a gente viu que o vírus, ele veio para todo mundo, mas quem morreu foi a periferia, quem morreu foi os mais pobres, porque nós não tínhamos, né, assistência necessária para que as pessoas fossem atendidas com a qualidade que era atendida no particular. Respiradores não tinha para todo mundo. E quando isso foi chegando na periferia, a gente foi vendo quanto... Eu tenho pessoas que morreram 5 pessoas da família de uma vez só. Então, assim, se não fosse o movimento se organizar para fazer campanha, como a gente fez a campanha solidária, né, junto com os parceiros da Rede Jubileu Sul, com os grupos que compõem, isso não tinha chegado à família uma cesta básica, que era a única esperança dessas famílias. Então, assim, foi um movimento comunitário que fez a diferença nesse momento tão crucial que foi a pandemia na vida das pessoas mais pobres, né? Então, assim, o uso da nossa necessidade para arrecadar dinheiro para o Estado, a partir de um empréstimo com o Banco Mundial, é feito, mas desonestamente, tirando do mais pobre, é aplicado lá na beira-mar, porque a gente vê lá, né, estruturas de iluminação, saneamento básico, né, educação, mas assim, na periferia a gente percebe até nesse momento que as aulas são virtuais, as famílias não têm acesso a um celular, para ter essas aulas virtuais, e quem paga esse preço com a própria vida somos nós,
as pessoas mais pobres dessa cidade, né? Então, assim, compreender o que é a dívida pública e o que isso impacta na nossa vida é de extrema importância, né? Então, tudo essas formações que a gente teve no início do ano fez com que a gente compreendesse que se a gente não questionar, não cobrar desses governos esse investimento, nós vamos continuar pagando. E a nossa esperança está em nós mesmos, né? Nós, o movimento, né, de cobrar dos gestores públicos, tanto da prefeitura quanto do Estado, desses vereadores que também se utilizam da nossa pobreza, da necessidade do povo para se eleger, para que esses recursos cheguem na periferia, né? Então, quero dizer que a gente tem que estar firme, juntos, porque governos passam, mas a necessidade fica, e é por nossa própria conta, né? E a gente precisa se organizar para enfrentar tudo isso que está por vir e que está acontecendo. E que eu acho que nós que fizemos essa rede de solidariedade, percebemos o quanto isso ainda é muito forte, a pobreza, a fome, está muito perto da gente, que se a gente não tem uma dimensão desse impacto do coronavírus, né, a gente pôde perceber a partir disso que é muito forte e que a gente tem muito o que fazer para mudar essa realidade. É isso. Ô, Manu, minha querida, muito obrigado pelas suas palavras. Eu estou lembrando naquele dia que a gente foi deixar as cestas, jogamos álcool em tudo, para poder limpar tudo, não foi? Muito obrigado também por essa sua solidariedade, seu compromisso e suas palavras aí no Palmeiras. Só queria dizer uma coisa. Diga. Dizer assim que se não os movimentos sociais, né, aqui do território, né, a gente formou a rede de Janguru-Sul, Associação de Mulheres, vários movimentos que se organizaram para tentar sanar aquilo que o Estado não faz, né? Então, assim, o quanto que a gente está unido, né? Uhum. Que a gente passou de fazer arriscando próprias vidas, né, nesse processo. É isso, companheira. Obrigado, viu? Muito obrigado pelas tuas palavras. Tá bom? Eu acho que é bom botar a música agora da campanha antes de passar para o Enio, né? Para dar uma animadazinha. Flaviana, a música já está pronta. A Flaviana é a nossa companheira que está lá em São Paulo na parte técnica. E se a música estiver pronta antes do Enio, a gente pode escutar uma música da Gigi Castro com a Magnólia. Ah, caiu o Enio. Então vamos ouvir a música agora, né? Será que a gente já pode ouvir, Flaviana? Voltou. Então, enquanto a Flaviana organiza para colocar aqui a música, vamos ouvir o Enio, né? Nosso companheiro de longas datas também. Esse momento, Enio, a gente pensa muito que é de compartilhar as nossas vidas nesse período que, inclusive, a gente não tem se encontrado, né? E a gente quer fazer também um momento de partilha, mas também de denúncia, né? Você que tem toda essa experiência local de luta, você que faz a crítica mesmo direta, né? Que tem vivido cotidianamente vivido e vivenciado todas essas mazelas, né? Que o Estado impõe para nós. Então, partilha para a gente um pouquinho aí como é que vocês estão, o que é que você acha que tem que ser, que dívida é essa que não é nossa. O microfone é teu. Pronto, Vladimir. Abraço aí ao companheiro e às companheiras que estão nos ouvindo, né? Eu sou o Eine Thiago, que venho de uma longa experiência das SEBs, comunidades eclesiais de base, e uma longa experiência no MCP, o Movimento dos Conselhos Populares. Falar em dívida é um negócio complicado. Como falar em dívida? Quem fez? Quem deve? Quem vai pagar? E é para pagar? Ou já estamos pagando? Olha, a gente fala um pouco, a gente lembra, né, dos nossos governantes e do nosso governo. Por exemplo, nós temos aí a Dilma,
ela foi tirada por algo que diz que foi pedaladas. Mas, por incrível que pareça, depois que tiraram a Dilma, entra um cabra safado, né, chamado Michel Temer, que logo em seguida os outros canalhas igual a ele, da direita, ele fazer a mesma coisa. Aí depois aparece um grande pacotão de 20 anos, acabando com os nossos direitos, as conquistas das leis trabalhistas, tanta coisa, direito à carteira assinada, vários tipos de benefício, e o povo se desespera, o povo começa a vegetar, começa a mendigar, e agora? Quem vai mandar em mim é o patrão, eu não tenho direito mais de vez, eu não tenho direito mais de voz. E aí, como é que vai ficar a minha tão sonhada aposentadoria? A grande aposentadoria de um assalariado, de um salário mínimo. Aí a gente entra em um governo pior ainda, um governo federal, o qual mascaradamente ou cretinamente nos traz uma ditadura, colocando em tudo que é cargo público, cargo federal, militares. E aí, cadê os profissionais civis? Estamos em uma democracia ou estamos em uma ditadura? E aí, o que fazer? Como refletir a situação em relação a dívidas ou uma dívida que não é nossa, que não fizemos? E aí? Aí surge uma pandemia, o planeta se desespera, o mundo clama, o mundo chora, os seus entes queridos, seus familiares, amigos, parentes, marido, mulher, filhos, filhas. Oh, meu Deus! Quantos partiram? Aí um presidente chega, isso não é nada, isso é uma gripinha. Canalhamente, coloca um general de intendência, como se colocasse, com todo respeito, alguém que cuida do almoxarifado, para ser um ministro interino da saúde, um cara da logística, que não é da área da saúde, para cuidar da saúde. Meu Deus, e aí? Aí, depois de quase 150 mortos, 150 mil mortos, que já passou disso, claro, aí é efetiva. Aí é efetivo, cara. Aí depois esse mesmo intendente, com todo respeito aos profissionais da área veterinária, coloca um cara para ser cuidador da vacina humana. Meu Deus. E aí, cadê os profissionais? Quanto desrespeito. Aí vem outro absurdo. Um cara que diz que entende do meio ambiente. Oh, meu Deus. Nos perdoe tantos animais que morreram e estão morrendo nas queimadas do Pantanal, da Amazônia. Quantos animais, Senhor? Se nós somos culpados, que nos perdoe tanta culpa. Aí o cara diz, vamos aproveitar a pandemia e vamos passar uma boiada. A mídia está toda preocupada com a Covid. Agora a gente faz o que quer. Canalha, cretino, um grande obtuso, um grande imbecil, comandado por outro. Oh, meu Deus. E aí? De quem é essa dívida? Ora, eu que moro aqui no Conjunto Palmeira, há quase 50 anos, há 45 anos, e o Palmeira tenta ir para frente e não consegue. Fica só retroagindo, só indo para trás. Por causa de quê? De dívidas? O Estado, o município se abraçam, dão as mãos. Ah, tem muito dinheiro aí, 3 bi. Para quem? Para dar quem? Para quem pagar? Não vamos deixar os M. Dias cuidar da cidade lá. Uma parte vai melhorar a beira-mar. Vamos lá, os estudantes cuidar da outra parte. Aí, de quem é a cidade? Para quem é a cidade? De quem é? De quem é a rua?
é nossa, diz os gritos populares, os movimentos populares. Ah, o dinheiro é para saneamento básico, o dinheiro é para infraestrutura. De quem? Classe média? Alta? Rica? E a periferia? Tem que continuar andando nas fezes? Eu queria dizer mesmo, era bosta. Nas lamas? Na podridão? Nos esgotos fedidos dentro de casa? Tudo entupido? Cadê o saneamento básico? Cadê o esgoto? Cadê a infraestrutura? Cadê tudo? Quem fez essa dívida? Por que pagar? Que dívida? Que dívida é essa? Que dívida é essa? A cidade é feita para quem? Cadê a mobilidade urbana para deficiente? Eu sou deficiente visual, deficiente físico. Cadê a mobilidade urbana? Cadê as calçadas preparadas? As ruas? Cadê? Onde é gasto essa dívida? Onde é gasto esse dinheiro? Como está sendo gasto? Cadê? Já bateram aqui em mim 4 vezes que eu ultrapassei o limite. Vou procurar encerrar, porque eu costumo falar muito mesmo. Mas em respeito ao tempo que todo mundo teve igual, eu quero dizer, essas dívidas não são nossas. Não são nossas. Mas, gente, é tanta coisa para desabafar. Um economista cretino, Guedes, quem já viu médicos peritos vindo da economia para não dar benefício aos miseráveis dos miseráveis que vegetam? Gente, eu tinha muito o que falar, mas eu vou encerrar. Eu vou encerrar dizendo, sabe o quê? Dizendo assim, eu me deu uma dor no meu peito, no meu coração, quando disseram, o Vladimir pegou a Covid. Rapaz, eu fiquei com a tristeza, orando, rezando pelo meu companheiro. E o Igor também disse, a minha companheira lá também está com a Covid. Oh, meu Deus, não tire esses companheiros, não, essas companheiras, dessa nossa luta, dessa nossa vida, como o Francisco, como a Cícera, como a Dona Rosa, como a Cis da Raiz, Dona Rosa da Raiz, e todos que nos escutam. Dá um tempinho a mais, Senhor, uma respiração a mais, Senhor, para esses companheiros e companheiras que teimam em gritar, que teimam em profetizar. Gente, eu vou encerrar. Encerrar dizendo, sabe o quê, Vladimir? Que o município, o Estado, entregou cestas nas escolas podres, alimentos podres. Alimentos podres. A rede de solidariedade que nós fizemos procurou dar o melhor e deu o melhor. Obrigado, companheiros. Obrigado, companheiras. Saúde para todos. E vamos gritar, porque a luta continua. Me desculpe se eu extrapolei o tempo. Ô, Moinho, obrigado. E não precisava me fazer chorar, não, viu? Não precisava, não. Muito obrigado pelas suas... Quem era que estava... Mas foi verdade. Quem era que estava te cutucando aí? Era a Manu? Era para tu parar? Era a Manu e a outra companheira aqui do lado. Dizendo, passou o tempo. Como é o nome da companheira que eu não conheço? É a Nicinha, minha companheira aqui. Sim, eu lembrei. 8 minutos para falar. Eu disse, quando fosse 8 minutos, ela me bateu só uma vez, mas minha perna tá roxinha. A gente não quer esses machos. Ela bateu 15 vezes. Eu apanhei de 2 companheiras, de um lado e outro do outro. Quer falar macarrão. Eita, Dias. Oi, meu querido. Sabe, as palavras são sempre muito inspiradoras. Vocês nos alimentam de esperança também, porque cada palavra é uma esperança. Né? E a gente faz tão pouca coisa que deveria ser muito mais, entendeu? Mas a gente está aí, tá entendendo? Muito obrigado pelas palavras de vocês. Eu agradeço, mas é mais no sentido de dizer que se não fosse a luta de vocês, a nossa luta, como seria a vida, entendeu? Eu me pergunto isso. É verdade. Então, muito obrigado. Muita força, a gente vai se reencontrar para falar nossas besteiras, nossas putarias, nossas coisas, e aí a gente vai reinventando a vida, né?
Então, Isso. Flaviana, minha querida, antes da gente colocar a música que a Gigi fez junto com a Magnólia, porque eu escutei essa música que nós vamos ouvir da Gigi, ao vivo, mas agora nós vamos escutar aqui, mas antes a gente quer registrar aqui os comentários do professor Benimar, que é da Pastoral do Menor. A Pastoral do Menor está em peso a Pastoral do Menor. A Pastoral do Menor e tinha outra pessoa aqui, que agora eu não lembro, que a Flaviana mandou. É aqui, a Ticiana B. Soares, Raízes da Praia Vive, força, Dona Rosa. É mesmo, força, Dona Rosa. Tem comentários no nosso Facebook, as pessoas estão participando, porque é um momento de alegria também, de partilhar com vocês todas as lutas que nós construímos no dia a dia, né? A gente denuncia, a gente grita, a gente diz o que não presta, mas também a gente é feliz de ter umas às outras e uns aos outros. Então, agradecer a presença da Pastoral do Menor, que está aqui, para prestigiar a Cícera, que também é da Pastoral do Menor, mas a Cícera caiu, não sei porquê. E aí, agora a gente vai ouvir a música, depois da música nós vamos ouvir a Rose, já está ali, ela disse que fez o cabelo hoje, se pintou para ficar bonita, para falar para a gente da memória dos 20 anos do plebiscito. Flaviana, vamos colocar a música? Minha gente, esse dia vai chegar, onde o que não tá visível tá na hora de ficar. Desde a invasão do Brasil, minha dívida só se expandiu. Disseram que fiquei devendo desde que nasci. Como posso dever tanto se sou eu quem sustenta o país? Como posso dever tanto se sou eu quem sustenta o país? Por isso vou virar a banca, vou quebrar essa amarra. Vou mostrar pra todo mundo que quem não deve não paga. Por isso vou virar a banca, vou quebrar essa amarra. Vou mostrar pra todo mundo que quem não deve não paga. Dívida de governo e banqueiro não deve ser paga à custa do meu direito. Dívida de corrupção e chantagem não deve ser paga quem só tem vantagem. Dívida de matança e do agronegócio não deve ser paga à custa do meu trabalho ou ócio. Dívida do ajuste maldito não deve ser paga, digo e tenho dito. Por isso vou virar a banca, vou quebrar essa amarra. Vou mostrar pra todo mundo que quem não deve não paga. Ficou ótima, né? Obrigado, Mag, viu, por essa produção com a Gigi. Ficou muito boa. Depois tem ela toda, a gente pode compartilhar, né? Então, agora nós vamos ouvir a Rose. Rose, muito bem-vinda aqui nesse momento. Eu sei que você ama a nossa Fortaleza, você ama o nosso Ceará. Agora você tem a casa da Magnólia e a minha para se hospedar, do Enio, a da Dona Rosa, a da Manu, a de todo mundo. Então, agora a gente quer te ouvir nessa memória, muito importante para a gente também se fortalecer, né, nesses 20 anos de construção coletiva, que a Rede Jubileu também vai construindo com outras parceiras e outros parceiros no Brasil, né? A gente vai avaliando e vai vendo o quanto nós, da Rede Jubileu Sul Brasil, também já colaboramos. Toda essa questão da Copa do Mundo, nos comitês populares, toda essa questão dos plebiscitos, que a gente tem se envolvido e tem dado uma contribuição muito importante. Eu acho que é bom dizer que nós temos uma importância nesse processo de construção do movimento social, do movimento popular no Brasil. Então, o microfone está contigo, Rose. Obrigado pela tua participação, tá? Obrigada, Vladimir. Boa noite a todas e todos. Uma alegria enorme estar aqui, aprender com essas mulheres maravilhosas que me antecederam, que trouxeram a realidade concreta do dia a dia, né? Agradecer aí a Magnólia pela música maravilhosa. Já cantei aqui com a Sofia, minha filha, hoje durante o dia, né? É um momento importante também para a gente dizer que nós, os povos, nós, mulheres,
somos os credores e vamos quebrar essa amarra da dívida que nos aprisiona, que retira direitos. Então, é uma alegria estar aqui. Como disse o Vladimir, né, hoje também é um momento da gente celebrar todo esse trabalho que Fortaleza realizou nas várias comunidades, né, a solidariedade concreta, né? Então, acho que eu fico muito feliz de poder estar aqui e compartilhar com vocês desse momento. E também queria dizer, para começar aqui, a Cícera, do Inegra, não pôde estar, ela é a nossa professora, e hoje é dia dos professores e professoras, então também quero registrar, né, o trabalho e a dedicação desses profissionais, que hoje, inclusive, com esse desgoverno, que, enfim, não reconhece o importante trabalho desses profissionais, né? Então, eu sei que muitos professores e professoras se desdobraram nesse período da pandemia para continuar acompanhando suas crianças, os alunos, enfim. Então, em nome da Cícera, quero abraçar todos os professores e professoras desse Brasil. Bom, Vladimir, a Magnólia, né, todas as companheiras e companheiros me solicitaram para falar um pouquinho dessa memória, contar um pouquinho dessa história que o Jubileu construiu, mas junto com várias outras organizações, e isso é sempre importante registrar. Né? Então, nesse ano de 2020, nós completamos 20 anos do primeiro plebiscito popular que organizamos aqui no Brasil. Mas o plebiscito popular sobre a dívida, que aconteceu no ano 2000, ele só teve êxito porque a gente teve um processo anterior. Isso também é importante a gente registrar aqui, né? Que eu considero fundamental também que a gente faça essa memória, né? Fazer memória é a gente aprender com o nosso caminho percorrido, com as pessoas que estiveram nesse caminho, com as construções, com os acertos e os erros, né? Então, acho que sempre é importante a gente fazer essa retrospectiva, esse olhar histórico, né? Então, queria dizer, vários companheiros falaram, né, sobre a questão da saúde, da educação. A gente viu o quanto, nesse período da pandemia, a falta de políticas públicas foi sentida no Ceará, especialmente, porque nós estamos falando com companheiras e companheiros do Ceará, mas o Brasil inteiro, porque não há uma prioridade dos governos em políticas públicas, né, em saúde, educação, transporte, saneamento, alimentos. Inclusive, agora a gente vive aí um retorno, né, da fome no nosso Brasil. Ela nunca foi completamente extinta, mas a gente estava vivendo um respiro, né? E agora volta com muita força no nosso Brasil. Então, no final dos anos 90, aqui no Brasil, a gente estava organizando, trabalhando a terceira Semana Social Brasileira. E é importante trazer presente esse processo que foi da terceira Semana Social Brasileira, justamente porque a gente estava debatendo as dívidas sociais. O que são as dívidas sociais? Né? É a saúde que não tem, é o recurso que não chega para a saúde, e a gente viu agora, novamente, com a pandemia, né, o quanto os recursos públicos, por conta dos ajustes fiscais, que depois a Magnólia vai falar dos números, né, não dá o devido acesso, como a Cícera falou aqui para nós, né, no início, né, as dificuldades de acessar o posto de saúde, o hospital, né, enfim. Então, no final dos anos 90, a gente estava com esse processo da terceira Semana Social Brasileira, discutindo as dívidas sociais. E também esse problema das dívidas sociais se deve à cartilha, porque os governos aqui do Brasil, né, e vários outros dos outros países, inclusive chamados pelo FMI, Banco Mundial, né, pelas instituições financeiras como não desenvolvidos, estavam vivendo, então, os ajustes, a dívida, era para e justificava, seriam aplicados em políticas sociais, né? Só que a gente vê até hoje o quanto isso não é verdade, né? Esses recursos não são aplicados, de fato,
para as políticas públicas. Então, nos anos 90, a gente vivia a crise da dívida, né? E aí um autoendividamento justamente porque os países rezavam essa cartilha, né, neoliberal, e se aprofundavam nesses processos de endividamento. Então, no Brasil e vários outros países da América Latina e Caribe, de várias partes do mundo, começamos, então, a se organizar e debater os problemas sociais, as dívidas sociais causadas por esse modelo de desenvolvimento, que é um modelo de morte, né, e não de direitos, né. Então, aqui no Brasil, a gente organizou a terceira Semana Social Brasileira, teve os Tribunais Populares da Dívida, que eu tenho certeza que várias pessoas aí do Ceará participaram dos tribunais, do processo pedagógico que foi nas comunidades, né? Então, acho que isso também é sempre importante registrar o processo que acontece para chegarmos a um plebiscito. O plebiscito, ele não acontece por si, né? Então, o plebiscito no ano 2000, a gente atingiu um pouco mais de 6 milhões de votos. Isso é muito significativo para a nossa história. Primeiro que a gente vinha de um processo crescente também de organização popular, né, dos anos 90. Chegamos, então, no ano 2000 com esse plebiscito popular sobre a dívida, que tinha como mote, como slogan, o mesmo slogan que hoje nós estamos trabalhando: a vida acima da dívida. Ou seja, a economia não pode estar sobre a vida das pessoas. A prioridade é a vida, a prioridade é o bem-estar das pessoas, é a comida na mesa, é a saúde, é a garantia da dignidade. Então, o plebiscito popular, ele foi realizado no ano 2000, teve um grande êxito, né? E por isso que eu gosto sempre de falar do processo pedagógico, porque o êxito de um processo, de um plebiscito, ou de qualquer outra ação que a gente vai realizar, é o processo de construção com as comunidades. É o processo de decisão, é a pedagogia que a gente estabelece com as comunidades na construção daquela expressão, daquele processo de discussão. Não tem tema difícil. E hoje, escutando aqui a Cícera, a Dona Rosa, a Manu, falando sobre a dívida, eu tenho ainda mais certeza de que não há nenhum tema impossível para nós discutirmos, decidirmos e participarmos. Então, eu lembro que muitos falavam assim, mas um plebiscito sobre a dívida é muito complicado, o povo não vai entender. Nós entendemos, o povo entende sim se a gente explicar, né, Magnólia? A Magnólia sempre fala, temos que ter pedagogia para discutir com as pessoas são inteligentes, nós somos inteligentes. Se a gente souber traduzir os problemas, a gente vai alcançar êxito na nossa proposta, no nosso trabalho de base, né? E aí, um elemento importante é o trabalho de base. O que é o trabalho de base? É estar ali na comunidade. É isso que foi feito durante a pandemia, que poucas pessoas realizaram. Então, mais uma vez, eu parabenizo o trabalho que o MCP, o SPLAR, o INEGRA e tantas outras companheiras e companheiros aí no Ceará desenvolveram nesse período da pandemia. Ir às comunidades, conversar com as pessoas, distribuir alimentos saudáveis, né? Não alimentos podres, como a gente soube e aqui já foi relatado, né? Então, nós temos vários aprendizados nesses 20 anos de plebiscito, né? É um trabalho que não parou desde o ano 2000, desde antes, né? Nos anos 90, é um trabalho que o Jubileu segue desenvolvendo, o Jubileu Sul Brasil, o Jubileu Sul Américas, de denúncia. Nós somos um povo credor, né? E demandamos a anulação imediata da dívida, não só a dívida externa, que ela é super alta, mas também a dívida interna, né? Que aqui no Brasil a dívida interna é muito maior que a dívida externa. Né? Então, a Magnólia vai trazer os números absurdos para a gente logo mais, mas dizer que a gente segue nesse trabalho de denúncia sobre as mazelas que esse pilar de sustentação desse modelo capitalista, que é a dívida, assim como o racismo, assim como o machismo, sustentam esse sistema de morte.
Então, é um desafio para nós do Jubileu, é um desafio para todas as organizações e movimentos sociais populares, a gente discutir esses pilares de sustentação desse modelo de morte, né? Então, hoje, a gente fez uma assembleia maravilhosa, Assembleia dos Povos Credores. Nós tivemos 18 países participando aqui na América Latina e Caribe da Assembleia dos Povos Credores, várias denúncias de casos de violência, tanto com mulheres, com crianças, com comunidades. Enfim, foi um momento bastante importante para a gente reforçar a nossa luta, nos esperançar, saímos mais fortes, choramos bastante também, porque na medida que a gente escuta os depoimentos que nos dão força, mas também nos entristece, porque as instituições financeiras multilaterais, elas seguem, e elas vêm agora, inclusive com a justificativa da pandemia, gerando mais dívidas financeiras, dívidas sociais, dívidas climáticas, enfim, então nós temos que reforçar a nossa voz aí, nessa campanha que o Jubileu Sul Américas convoca todas e todos, com esse mesmo slogan que foi do plebiscito popular da dívida no ano 2000, a vida acima da dívida, a vida antes que la deuda. Esse é o nosso chamado. E juntas e juntos discutir, debater nas comunidades, voltar a fazer trabalho de base, que eu acho que esse é o nosso maior desafio nesses tempos, inclusive agora com a pandemia, com o vírus do Covid por aí. Mas isso com toda a segurança, com todo o cuidado, a gente vem vendo que é possível retomar a vida. Não no normal, que esse normal que nós tínhamos antes da pandemia, nós também não queremos, porque é um normal da morte, né? Onde as pessoas, as comunidades, os corpos sofrem violência. Esse tipo de normal nós não queremos. Nós queremos um outro normal. O normal onde todos e todas vivam com dignidade. E para encerrar, então, essa semana de 10 a 17, nós estamos na Semana de Ação Global pela Anulação da Dívida e contra as IFES, justamente porque é um período que o Banco Mundial se reúne com o FMI, com o G20, com essas figuras, homens brancos que decidem e querem decidir nossa vida a partir de um mundo que não existe para nós povos. Então, nós estamos aí nessa Semana de Ação Global, dando voz a essa denúncia e a resistência das comunidades e das populações que vivem e resistem nos seus territórios. Então, também quero registrar que o aprendizado que a gente teve com o plebiscito da dívida segue vivo, segue nos alimentando, nos esperançando e nos desafiando a construir um mundo mais justo, sem dívidas, sem racismo, sem machismo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de aprender e de ouvir vocês. Oh, coisa boa, Rose, te ouvir. A gente sempre comenta, né, nesse processo desses 20 anos, o que a gente tem construído. Além de carregar as urnas, teve carregar muitas emoções, muitas realizações também nesses 20 anos. Tuas palavras são bonitas, são fortes e nos ajudam também a pensar de que é possível continuar as lutas, mas continuar pensando que a gente precisa do melhor. Olha, gente, vocês estão vendo? O Andrezinho, nosso André, está na rua agora, fazendo um projetaço, aquela coisa que olha aí, isso aí tem frases nossas que nós enviamos. Olha aí, mostra de novo, André. Ele disse que está longe, mas eles estão na beira-mar e faz parte do nosso programa de hoje projetar frases de impacto que denuncia essa dívida que não é nossa, do dinheiro que deveria ser para investimento, para políticas públicas, para um bem-estar nosso, né, da sociedade, do povo. E aí, muito obrigado, André, ao vivo. Essa tecnologia é muito boa, porque, olha, eles estão lá, a gente está aqui falando. Valeu, André, mostra a tua cara, André. E aí, eles estão com um grupo lá, nesse momento, na Beira-Mar, em um prédio desses aí. Quem conhece a Beira-Mar
deve visualizar bem onde é que eles estão. Muito obrigado por esse momento, por realizar isso, André. É isso mesmo. Nós vamos fazer, o André vai fazer junto com a equipe umas gravações, depois vão editar um vídeo e eles vão mostrar o que realmente foi feito lá nesses prédios aí da Beira-Mar, que a maioria não tem ninguém morando. Para nós que lutamos pela moradia, dizer que são prédios que estão vazios, né? A maioria de especulação imobiliária, de lavagem de dinheiro. Então, também nós queremos denunciar isso. É uma área onde não existe moradia de pessoas que precisam, mas sim de ricos, de poderosos, que nem em Fortaleza vivem. Então, muito obrigado, Andrezinho, por esse teu trabalho, né, por fazer essa denúncia aí com as projeções. Que massa, valeu demais. Então, só dizer que tem alguns comentários aqui no Facebook, né? A Rosimeire felicita os professores, a Reginha também entrou, a Reginha da Caritas, não é isso? Exatamente, a Reginha está aqui, né? E a Rosimeire felicita os professores, a Reginha diz, muito importante essa iniciativa, gratidão ao Jubileu Sul Brasil. Amanhã tem uma mobilização em apoio à ocupação Carlos Marighella. Então, Reginha, obrigado pelo toque, obrigado pela tua participação. E agora nós vamos ouvir a nossa Magnólia, né? Eu não vou fazer nenhum comentário para depois eu não ser xingado. Ela prometeu não falar nenhum palavrão, essa live vai ficar gravada oficialmente. Então, Magnólia é a nossa advogada, faz parte, é membro e trabalha no SPLA há muitos anos, é fundadora do SPLA, construiu o SPLA junto com outras companheiras e outros companheiros, tem colaborado diariamente com a nossa campanha, com a nossa ação de solidariedade, é ela que nos manda aqueles áudios, e aí, gente, vamos continuar ou não vamos, como é isso? E, ao mesmo tempo, a Magnólia, essa feminista que muito nos ensina, ela vai agora nos falar um pouco de como está a atual situação da dívida em Fortaleza. Então, Magnólia, o microfone é teu. Muito obrigado por estar conosco, por se disponibilizar, de compartilhar do teu saber, da tua sabedoria em relação a esse tema, que, como diz a Cícera, a gente está aprendendo, a gente não sabe que diabo é tanta dívida, mas a gente está aprendendo, a gente está denunciando, e a dívida é isso, é o que não existe para nós no nosso cotidiano, porque eles investem naquilo que não é prioridade para o povo. Então, a Magnólia vai agora fazer uma fala aí em 10, 15 minutos para nos ajudar a entender como é a atual situação da dívida. Magnólia, é contigo. Teu microfone está desligado. Faz parte, eu nunca me acostumo com a tecnologia. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer enorme, uma alegria, minha gente, estar aqui com vocês. Esses dias foram muito abafados para mim, muito abafados, porque uma coisa é você saber o que está acontecendo em todos os lugares, outra coisa é você ver aqui, escutar aquilo, tudo junto ao mesmo tempo agora, como eu venho escutando desde ontem, e fechando com hoje o que eu escutei aqui hoje. A gente conhece, mas quando junta e vê as lutadoras, as guerreiras, o Eire, que eu nunca tinha visto ele falando, contando qual é a visão dele sobre tudo que está acontecendo no nosso estado, deixa a gente muito emocionada. Estou muito emocionada. E de ver essa projeção que o Andrezinho fez, eu fiquei tão feliz de a gente poder dizer para mais gente o que é escondido, o que está escondido esses anos todos, o que vem sendo escondido esses anos todos, que é a situação da dívida nesse país. Então, assim, tudo que vocês falaram hoje, tudo que foi
contado aqui hoje está acontecendo de norte a sul desse país, né? E, enquanto isso, o governo federal, aquele que o Enio falou, que eu nem vou mais repetir as palavras dele, né? Ele retira mais de 50% do orçamento para pagar os juros e a amortização de uma dívida pública que, em janeiro desse ano, ela estava em 4,248 trilhões de reais, minha gente. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, para que isso aconteça, para que ele possa pagar esses juros ano a ano, porque a dívida está lá enorme, mas ele, como ele não vai pagar a dívida toda, ele vai pagando os juros e vai amortecendo essa dívida, né? Só que ela vai aumentando cada dia, porque é um ciclo. Eu estou devendo, para eu pagar o que eu estou devendo, eu peço mais dinheiro emprestado. Então, é como se for... É o mesmo ciclo da violência, é o ciclo que acontece com a dívida, né? A violência contra a mulher. Então, para que isso aconteça, ele submete a população ao que aquele ministro da Economia veio a chamar de política de austeridade, que é a mesma política que foi desenhada e chamada pelo FMI e pelo Banco Mundial de ajuste estrutural, que muitos e muitos de vocês aqui já ouviram falar ao longo dos anos, né? Que foi, o que é o ajuste estrutural? É aquele ajustamento no país que o governo, que o Banco Mundial e o FMI, o Banco Interamericano, colocaram como condição medidas que mexem na estrutura do país, estrutura de governança do país, para que eles pudessem emprestar dinheiro ao país que estava pedindo, certo? Ao mesmo tempo, ela serve para isso, mas ela serve também para que tanto o Banco Mundial como o FMI avalizem outros empréstimos que, por exemplo, o governo do Estado pediu empréstimo ao Banco Mundial, está pagando, está seguindo aquelas regras, aquelas medidas de ajuste, mas aquele dinheiro ele não tinha mais como pedir ao Banco Mundial, aí ele vai pedir a outro banco. Então, esse outro banco, ele vai fazer uma consulta ao Banco Mundial, que é emprestador do governo ou da prefeitura, e vai perguntar, esse governo, essa prefeitura está cumprindo as regras que foram impostas, ou que foram acertadas, eles nem dizem impostos, foram acertadas, está cumprindo. Então, vocês também avalizam esse empréstimo? Avalizamos. Então, ela tem, esses bancos, eles têm essa função também, além de emprestar, serem avalistas de solicitação de outros empréstimos, né? Então, isso vai aprofundando cada vez mais esse fosso que existe entre uma vida de miséria e uma vida digna, né? Essa política é uma política de austeridade, se a gente for pensar, que ela tem, hoje, nesse país, ela não conseguiu fazer tudo nos governos anteriores, os governos anteriores não conseguiram implementar tudo, então agora eles vêm implementando, e se vocês prestarem atenção, de uma forma acelerada. Por exemplo, privatizações do setor público, privatização de serviços, flexibilização do mercado de trabalho, tudo aquilo que o Enio falou, e as reformas. Reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma tributária, todas elas para facilitar e garantir o desejo de lucro do sistema financeiro. Não é para outra coisa, né? E aí chega na hora certa, a pandemia. A pandemia, ela fez uma coisa que nenhum acontecimento havia feito antes. Ela tornou visível e descobriu o que era invisível, que estava escondido. Eu não preciso nem dizer o quê, né? Tudo foi elevado ao quíntuplo. Tudo que acontecia nesse país, de coisas ruins, de coisas que infernizam a vida das pessoas, principalmente das mulheres, de preconceito, de intolerância, tudo isso foi elevado ao cubo na pandemia, né?
Então, mas também durante a pandemia foram feitos outros empréstimos pelo governo estadual e pela prefeitura. A prefeitura já deve aos bancos, o governo estadual também já deve aos bancos, mas eles fizeram novos empréstimos junto ao Banco Mundial e junto ao BID, e o total desses empréstimos aqui para o estado do Ceará foi de 580 milhões de reais para, supostamente, ações de combate à Covid, ok? Então, a gente sabe, né, que essa crise, a dona Rosa falou nisso, a Manu também e a Cícera, né, com a crise a população tem várias contas para pagar, né? Com a crise e com a pandemia, né? A conta da saúde, a conta da educação, a conta da moradia, a conta do lixo, a conta do saneamento, do desemprego e a conta da Covid. O que é a conta da Covid? É aquele tratamento que eu precisava ter de graça pelo SUS e não pude ter. É aquele remédio que eu precisava comprar e eu não tinha dinheiro para comprar, né? Então, além disso, muita gente, essa conta, ela é resultado desses empréstimos, da ausência desse dinheiro que foi emprestado para essas políticas sociais todas que eu falei aí, né? Mas também muita gente teve que fazer empréstimos, né? Pessoas individualmente tiveram que fazer empréstimo para conseguir sobreviver, principalmente agora na pandemia, como bem disse Dona Rosa. Hoje eu vi uma pesquisa que diz que 72% dos fortalezenses têm dívida. Aumentou incrivelmente a dívida das pessoas que moram em Fortaleza, né? Então, todas essas contas, quem está pagando é a população. E não é a população rica, é a população pobre e a população de classe média que a cada dia desce um degrau na escada rumo à pobreza. A classe média está apavorada. Por isso que ela tem tanta resistência a se aproximar de possibilidades que contestem isso aí. Porque ela está apavorada de perder o que ela já tem, né? O que ela pensa que tem, né? Então, essas contas, elas deveriam, de fato, terem sido abertas por 0,3% da população. Quem é esse 0,3% da população? É uma qualificação que está sendo chamada de os super ricos. Se esses super ricos, isso foi uma pesquisa que uma associação dos auditores fiscais fez recentemente, se esses super ricos fossem tributados, o Brasil arrecadaria 292 bilhões de reais. Se fossem criadas alíquotas de uma forma gradativa para quem paga imposto de renda retido na fonte dos mais ricos, aquelas pessoas que recebem acima de 23.850, 23 milhões, aliás, 23.850 reais, a arrecadação do governo seria de 158 bilhões de reais por ano, minha gente. E se fosse cobrado aquele imposto sobre grandes fortunas, que a Cícera fala, e sobre doações e heranças, o total que o governo iria arrecadar seria 54 bilhões por ano. É dinheiro que nem presta, né? Mas esse dinheiro, ele é intocável. Então, quando o governo diz que precisa economizar, senão o país vai quebrar, que foi o que ele disse, foi o argumento que ele trouxe no começo, para acelerar todas as políticas de ajuste estrutural acertadas entre o Banco Mundial e o FMI, né? Ele está mentindo quando ele disse isso, ele mentiu quando ele disse isso. E os candidatos e candidatas à prefeitura, à vereança. Gente, desculpe, por favor. Então,
os candidatos que concordam com isso, eles também estão mentindo, que concordam com esse governo, né? Ou com os governos, né? Porque, na verdade, o que foi que essa política de austeridade fez? Foi deixar os ricos intocáveis, né? E os bancos com lucros cada vez mais exorbitantes, né? Por quê? Porque para lidar com a crise, o governo tirou de quem ele diz que sempre foi responsável. É onde o governo gasta mais, ele diz que é onde gasta mais. Quem sempre foi responsável pela saúde, digamos assim, financeira desse país, foram as populações pobres. Foi sempre de onde ele deixou de investir em políticas públicas, em políticas sociais, né? Aqui no Ceará, esse 0,3%, ele tem nome aqui no Ceará. Aqui no Ceará existem 16 bilionários. Esses 16 bilionários, eles não pagam impostos sobre suas fortunas. A fortuna dessas criaturas, ela soma 75,8 bilhões de reais. E do ano passado para cá, olha como a pandemia favoreceu, aquilo que, se não me engano, a Cícera diz. E de 2019 para cá, esse valor de 75,8 bilhões aumentou em mais de 5 bilhões só durante os 8 meses de pandemia. Vocês imaginam o que é isso? Os 5 bancos que mais lucram nesse país, bancos privados, e também o Banco do Brasil e a Caixa, passaram a lucrar mais ainda durante a pandemia, né? E nesse mesmo período, você vê como, para onde vai o dinheiro? Foram demitidos milhares de trabalhadores. A CLT foi rasgada no que se refere a direitos, como disse o Ei, né? Por quê? Por que ela foi rasgada? Porque quem não foi demitido passou a ser obrigado a fazer trabalho precarizado, né? A prestar serviços à exaustão, adoecendo mais e ficando mais violento em casa, porque isso é uma consequência natural. O homem está em casa, com o menino gritando, porque não está indo para a escola, brigando, sem comida de qualidade, a mulher fazendo milhares de coisas, e ele querendo dinheiro para beber. Ele não tem dinheiro para beber, mas para beber sempre se arruma dinheiro, de algum lugar. Então, a violência, ela explode, né? Aquilo que estava guardado, aquela raiva do desemprego, do emprego, a exaustão que ele tem, ela sai. E aí, quem é a primeira pessoa que ele vê na frente dele? É a mulher, são as crianças e são as pessoas idosas também que moram com ele, mas a primeira vítima é a mulher, né? Então, ele vai ficando cada vez mais violento em casa, né? Então, isso aí, esse dinheiro todo, tem alguma coisa a ver com o que vocês disseram? Tem tudo a ver, né? Para vocês terem uma ideia, né? E também com o que eu falei antes, com relação à situação das pessoas. Só no primeiro semestre desse ano, minha gente, aqui no estado do Ceará, foram 13 feminicídios. Quase todo dia eu vejo na televisão um feminicídio ou uma violência contra a mulher. E foram 1.795 medidas protetivas. Isso quando a mulher vai denunciar na delegacia da mulher. Então, essa é o que a gente chama de subnotificação, porque muita mulher não teve coragem de denunciar e, portanto, não teve a medida protetiva, né? Em pouco mais de 2 meses, olha o absurdo disso, só entre março e maio, quer dizer, no início da pandemia até maio, 69 crianças e adolescentes foram assassinadas em Fortaleza. E a violência contra pessoas idosas aumentou 32,5% só nos 5 primeiros meses de pandemia. Foram 330 casos de violência contra pessoas idosas. No ano passado, foram 249. Nesses 2 meses, aumentou isso absurdamente. Então, o alerta que eu faço aqui para vocês, para nós todos e todas, é o seguinte: se nós passarmos mais 2 anos desse governo
tendo nos estados e nos municípios seguidores fiéis a ele, como nós temos, todas as conquistas, ou, aliás, todas as concessões que faltam ser feitas pelo mercado vão ser feitas. Não tenho dúvida, eu não tenho dúvida disso. Um cara como esse, um presidente como esse, que mente descaradamente no Conselho da ONU, né, quando ele vai falar no dia da Assembleia Geral da ONU, né, e fica por isso mesmo, mente descaradamente, e fica por isso mesmo, o que é que a gente pode esperar, né? E as poucas conquistas que ainda restam para a população, se nós tivermos mais 2 anos, elas vão desaparecer, né? Elas vão desaparecer. Só que eu também tenho esperança. E aí eu acho que a palavra de ordem agora é resistência ativa diária. Essa deve ser a nossa palavra de ordem. E a gente, com essa palavra de ordem, fazer resistência significa também comunicar às pessoas, dialogar com as pessoas sobre o que está acontecendo. E aí vamos começar esse diálogo com as eleições municipais, certo? Vocês já ouviram algum candidato a prefeito ou a prefeita no estado do Ceará, em algum município, falando que nós temos uma dívida e que essa dívida, ela extrapola a nossa capacidade, falando que o governo e a prefeitura todo ano pagam juros exorbitantes dessa dívida, falando que esses bancos estão fazendo uma política de morte no nosso estado, propondo algo que afaste esses bancos daqui, porque eles propõem uma política de morte. Vocês já ouviram algum candidato falando sobre isso, ou alguma candidata, né? Então, eu acho, vocês não ouviram e nem vão ouvir. E aí eu estou colocando todos os candidatos e as candidatas. Não vão ouvir. Por quê? Porque isso não interessa. As pessoas não precisam saber disso. Como a Rede Globo também não fala nisso, porque as pessoas, que é quem entra na nossa casa, as pessoas também não precisam saber disso através da Rede Globo. Pelo contrário, a Rede Globo incentiva a política de austeridade. A Rede Globo incentiva a crise no Estado brasileiro, né? Então, vamos pensar assim. Para quem assiste filme de ação, filme de fantasia, aliás, tem uma coisa que é muito simbólica. Qual é a primeira derrota que a gente deve impor a um monstro para que ele não mate a gente? Qual é a primeira derrota? Será que vocês dá para pensar aí? A primeira derrota é quebrar as pernas dele. Por quê? Porque se a gente quebra as pernas do monstro, a gente impede que ele tenha mobilidade, a gente impede que ele possa influenciar, que ele possa aliciar e que ele possa matar. A gente junta isso tudinho, a gente impede tudo isso. Quem são as pernas desse monstro que está no poder hoje? São os vereadores e as vereadoras. Com as máscaras do favor, eles sobem nos palcos e prometem, eles e elas. Por que eles são e elas são as pernas desse monstro? Porque eles estão na base, estão no comunitário, batendo nas portas da gente, dizendo que vai tentar, que vai fazer alguma coisa, essa situação no município não pode acontecer, e por aí vai, né? Então, aí a gente bota uma coisa para pensar, a gente se coloca para pensar. Essas promessas que eles vêm fazendo, e elas, ao longo dos anos, elas foram cumpridas? Primeira coisa, elas foram cumpridas. Alguma dessas promessas eu estou falando, não estou falando em quem recebeu uma saca de cimento. Não estou falando em quem recebeu um saco de rapadura. Eu estou falando ao que a comunidade deveria ter recebido e não recebeu, que são as políticas públicas, as políticas sociais, né? Que políticas foram realizadas nos nossos bairros todos, né, para melhorar a vida das populações que vocês acabaram de dizer? Não a vida de uma pessoa que recebeu tal coisa, mas a vida da população.
Será que a gente pode contar nos dedos? Será que o vereador e a vereadora influenciou em alguma política dessa para o meu bairro? Vocês participaram de alguma audiência pública para discutir o PPA? A lei orgânica orçamentária, que já deve ter entrado aí na prefeitura, na Câmara, aliás, a Câmara com 30 dias para discutir, para fazer audiência pública. Quem é que daqui que foi convidado? Quem é que está nos ouvindo que foi convidado ou convidada para fazer, para participar de uma audiência pública, né? Então, esse pessoal que age alimentando a existência do monstro, ele não deve nos interessar. Quem deve nos interessar é quem tem uma história de compromisso, uma história de defesa com as causas e com as lutas dos bairros. Então, o recado é esse: vamos dar preferência a quem vocês já viram numa manifestação, lá na frente da manifestação. Não é aquele que chega de última hora e vai se abraçar com todo mundo, não. É quem está lá na frente, correndo perigo de levar porrada, né? Então, nas lutas com vocês, né? Deem preferência às mulheres que estão na luta com vocês, porque por que eu estou propondo que a gente dê preferência às mulheres? Porque já que as mulheres são chamadas de as cuidadoras, as mulheres não são as cuidadoras? As mulheres que cuidam das crianças, que cuidam da casa, que cuidam até dos homens, né? Que cuidam das avós, dos avós, né? Com certeza, nós não somos cuidadoras sozinhas porque quisemos, não. É porque um modelo patriarcal nos impôs isso, então nós somos cuidadoras. Então, se eu sou cuidadora, vocês imaginem eu na Câmara de Vereadores e Vereadoras, eu ia cuidar muito melhor do meu bairro do que uma criatura que não é cuidadora de coisa nenhuma. Os homens cuidam de quê? Eu estou objetivamente defendendo candidaturas de mulheres. Porque se a mulher sabe cuidar da casa, ela sabe cuidar do bairro, né? Em qualquer município, né? Então, a gente não pode, isso tem que juntar as coisas, a gente não pode esquecer os problemas dos bairros, tá? E das famílias, por conta das campanhas. A gente tem que colar as duas coisas, né? Por quê? Porque a campanha vai passar, mas os problemas vão ficar. Então, quem for eleito ou foi eleita, se tem uma história de luta comigo no meu bairro, ela vai assumir lá na Câmara de Vereadores. Quanto mais mulheres ou quanto mais pessoas comprometidas com os bairros, melhor ainda, né? Então, nós temos, nesse momento, pelo menos nesse momento, minha gente, a oportunidade de fazer a diferença. Porque nessa pandemia nós não estamos tendo oportunidade de nada, nem de nos encontrar, de nada. Então, mas nisso nós temos a oportunidade de fazer a diferença, porque nós temos o voto. Esse é o nosso privilégio. Se é que a gente tem algum, esse é o nosso privilégio. E eu queria fechar dizendo que, fazendo uma homenagem também às professoras e aos professores. Nesse dia, hoje a minha filha mais velha fez um texto lembrando das professoras que ela teve desde a primeira hora na escola. E o que ela aprendeu com essas professoras para a vida dela. Tanto é que ela cita os nomes. Aí depois mais no ginásio, depois no colegial, eu não sei mais dizer os nomes, depois na faculdade, todas essas pessoas que influenciaram na vida dela. E aí eu me lembrei também que eu tive professoras na minha infância que foram fundamentais na minha vida, não só na escola, mas como ser humano, né? Como pessoa que defende a justiça acima de qualquer coisa, né? Então, essa é a homenagem. Uma professora e um professor não devia estar passando pelo que está passando. De jeito nenhum. Devia ser mais respeitado, devia ser respeitado, assim como todo mundo. Mas ela tem uma tarefa fundamental, né? Que é colocar crianças, gente no mundo, uma outra visão de mundo, né? Com a visão de mundo articulada com a justiça, né? Articulada com o amor à vida, com o amor à natureza, com o amor às pessoas, né? E com a solidariedade acima de tudo. Então, eu só tenho a agradecer de ter o privilégio
de estar junto de vocês. E queria dizer, não foi o que eu disse, mas a Rose, hoje eu disse para a Rose, se ela não existisse, eu inventava ela. Porque ela tem capacidade de tirar a gente das coisas que a gente acha que não vai dar certo, e ela tem essa capacidade, ela é uma professora, a Rosa é uma professora também, né? Então, eu te inventava, assim como inventei. E eu te amo, Magnólia. Beijo, obrigada. Ok, Mag, muito obrigado, viu, por essa tua partilha e tuas indicações, sinalizar, né, o que realmente pensar nesse momento de campanhas eleitorais, por exemplo, em quem nós vamos apostar, em quem nós acreditamos, né, nesse processo, nos processos, né, quais são as candidaturas que nos aproximam, porque nós estamos falando de questões locais, municipais, isso é importante, né? Antes da gente encerrar, eu gostaria de só mencionar alguns comentários que estão chegando. Olha, vocês terem uma ideia, tem gente na Nicarágua ouvindo a gente. Né? Isso é muito bom. É a Sandra Verônica, nossa querida amiga, companheira. Ela diz: saudações e força, companheiras e companheiros. Acompanhamos desde Inti Pachamama, na Nicarágua, e diz: a vida antes da dívida. O Igor Moreira, ele faz o hashtag Convoca Seduc e diz: há 2 anos, 2.500 professores aprovados em concurso, nenhum foi convocado pelo governo estadual. Certamente, esse endividamento não está financiando a educação no Ceará. Verdade. Importante essa bandeira e dizer Convoca Seduc. A Reginha da Caritas diz: muito bom te ver aqui, Magnólia Said. É nossa profetisa, nossa companheira que nos inspira. Jonas de Jesus, Feira Negra, Fortaleza, presente. Sandra Quintela, muito bom, não devemos, não pagamos. Depois, um último comentário da Rosimeire de Fátima, da Pastoral do Menor, que está ativíssima. Parabéns aos professores e professoras que estão aqui. Em especial, o companheiro da Pastoral do Menor, Benimar Barbosa. Benimar, que eu tanto quero bem, meu querido Benimar, você está me devendo uma coisa ali, depois eu vou lhe cobrar. Então, é isso mesmo. Só para a Flaviana pede para dizer que os vídeos das projeções e a música da Gigi pode ser disponibilizada. É isso mesmo. Nós vamos chegando ao final desse nosso encontro, desse nosso conversatório, desse nosso bate-papo. Dizer que foi um momento muito feliz, um momento muito gratificante de ver o Enio, a Manu, a Cícera, a Dona Rosa. Eu não vou falar da Magnólia. Eu não vou falar da Magnólia e da Rosa, porque a gente vive quase todos os dias em reuniões e a gente se vê quase todos os dias. Mas... Oi, meu querido. Um abração aí para o Igor Moreira Pinto. Igor Moreira Pinto. Já a Dona Rosa vai também querer mandar um beijo para o Igor. Um abraço a todas e a todos, viu? Com certeza. Para todas e todos. Grande abraço. E um abraço para o Juscelino, que está ali atrás de máscara, e para o Francisco Fernando. Juscelino, muito bom que você acompanhou nossa conversa, viu? E o Francisco, que está lá no Facebook, dizendo que o PC vive, que o PC está articulado, que o PC está fazendo suas mobilizações. Wayne, você sabe, né, quem é o nosso amigo Francisco Fernando, não é isso? Eu sei. Um abração para o Juscelino e dizer para ele que a Raiz vive, o Palmeiras também vive. Palmeiras também vive. Pois bem. E a Raiz também. A Raiz também. Manu, obrigado pela tua presença e tua militância e teu compromisso. Então, obrigado a todas, obrigado a todos e a todos, que esse momento foi muito especial.
de compartilhar para a gente mostrar a nossa cara. Eu estou muito feliz de poder realizar um momento desse com pessoas que são tão valorosas e tão importantes, tendo um compromisso cotidiano de luta, de militância. É isso mesmo, gente. A gente está junta, a gente está junto, está construindo a vida, né? A vida que pede passagem, e nós temos isso como mote no Jubileu. A vida antes que a dívida, porque a vida vale mais, né? Então, eu agradeço a Flaviana, que estava aí nos bastidores da tecnologia, que fez todos os contatos com vocês, que organizou. E agradeço a todas, porque é isso, nós estamos aqui para construir um mundo melhor e a gente quer mesmo, a partir daquilo que a gente convive, daquilo que a gente vive. Um beijo para todas, um beijo, Dona Rosa. Já já a gente vai se reencontrar, vai dar aquele abraço, tomar um caldinho e celebrar a vida, viu? Pois é isso. A gente termina aqui o nosso momento de compartilhar e um beijo para todas. Valeu, valeu. E o Andrezinho que está lá, está lá passeando. Um abraço. Beijo, André. Olha, será? Isso. Abração. Ai, Anne.